Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar aqui nesse domingo, mais uma vez, aprendendo com a palavra, se aprofundando, tentando saber cada vez mais aquilo que Jesus quer de cada um de nós. Hoje nós vamos refletir um evangelho muito bonito, narrado por São Marcos, para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Eles diziam isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se o olho para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada vez que eu leio esse trecho do Evangelho, parece que eu sinto Jesus perguntando para mim e para você: quem dizem os homens que eu sou? O que eu sou na sua vida? Que significado faz a minha presença na sua vida, no seu dia a dia? E aqui Jesus vem e pergunta para os discípulos para ver até quando a profundidade da fé deles podia estar correspondendo com aquilo que Jesus esperava. Porque do povo vinham essas respostas, que um achava que era João Batista, que era Elias, que eram os profetas. Isso aí era natural. Agora, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, certamente já fazia algum tempo que esses discípulos seguiam Jesus. E aí você vê que interessante, como que a gente revela aquilo que somos através das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos gestos. Pedro, em seguida, tomou a palavra e disse: tu és o Filho de Deus. No Evangelho narrado por São Mateus, esse mesmo trecho ele é um pouco mais completo, aonde quando Jesus pergunta para eles, Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus fala que tu és Pedro, e te edificarei a minha igreja. Aí Jesus já institui Pedro como o primeiro Papa. E aí a gente vê o perigo que tem o nosso lado humano, o nosso ego. Porque nós temos dois caminhos a seguir. Nós temos 2 batalhas na nossa vida: as coisas do mundo e as coisas de Deus. E aí, muitas vezes, dependendo da nossa cabeça, fica difícil a gente agir por um lado ou agir por outro. É claro que para o mundo é muito mais fácil, porque o mundo oferece muita coisa gostosa, muita coisa de prazer, de satisfação, de coisas que nos distrai.
As coisas de Deus é compromisso, é diferente. Mas as coisas de Deus é aquilo que nos fortalece, aquilo que nos dá resistência diante de toda a nossa dificuldade. Por que será que muitas vezes a gente vai num grupo de oração, a gente vê um padre falar numa missa, abra seu coração, deixa seu coração aberto para que Jesus possa entrar, deixa seu coração aberto para que o Espírito Santo entre. Por que as coisas é ligada ao coração? Por que as coisas de Deus são voltadas para o coração? Não o físico nosso que bate para a gente poder sobreviver, mas o coração da alma, o coração do Espírito. Então, todas as coisas de Deus estão reservadas em um lugar à parte dentro de nós, que é o nosso íntimo. E as coisas do mundo estão na cabeça. Por isso que quando se programa um roubo, uma morte, uma coisa errada, ou mesmo um passeio, uma coisa certa, vem pela cabeça, porque está ligado ao mundo, as coisas do mundo. Então a cabeça é que vai controlar todas as coisas, mesmo as emoções do coração. Um sentimento de amor, um sentimento de dor, um sentimento de carinho. Então, tudo liga um com o outro. Mas o coração nosso, que é o coração do Espírito, esse é reservado às coisas de Deus. Por isso que é um perigo quando a gente tem um encargo dentro da igreja, ou mesmo no nosso trabalho, a pessoa é pega de surpresa. Fulano, eu quero você, vai tomar conta desse setor, você vai ser chefe. Você vai tomar conta da pastoral, você vai ser o coordenador. Cuidado para não cair na mesma sila que caiu o Pedro. Porque Jesus primeiro elegeu ele o Papa. Aí depois Jesus estava ensinando o que ia acontecer com ele. Aí Pedro como já era o chefe, já era o Papa, o ego dele se elevou lá em cima, ele se achou no direito de chamar Jesus à parte e querer repreendê-lo, que ainda lá em Mateus diz que Deus não permita, que Deus não deixa que isso aconteça contigo. Por quê? Porque já não deixou mais falar a voz do coração, as coisas de Deus. Aquilo já tinha subido para a cabeça e ele já fazia seus planos, o como que ele ia se organizar e que ele ia comandar. E aí então Jesus pega e já dá esse breque nele, essa esfriada nele. Afasta de mim, Satanás. Porque o que você pensa não são as coisas de Deus, são as coisas do mundo. Então veja bem, tudo aquilo que nós precisamos para buscar a nossa meta do céu, a nossa meta da vida eterna, ela tem que estar ligada às coisas de Deus. Lógico, nós vamos usar o mundo, porque Deus fez o mundo para nós, e para que nós sejamos felizes. Então nós não podemos descartar o mundo, nós só não podemos colocar o mundo e as coisas do mundo na frente daquilo que é de Deus. Por quê? Porque eu disse que nós morrer, nós vamos ficar no mundo, nós não vamos ir para Deus. Agora, se eu tenho um propósito de vida para ir para Deus, eu preciso começar a cultivar isso desde já. Eu tenho pouco tempo, nós temos aqui na Terra, para a gente poder se converter, para a gente poder buscar esse conhecimento, esse aprofundamento e tomar a nossa decisão de vida. Por isso que eu falei desde o começo, né? Eu vejo assim, Jesus perguntando, o que sentido eu tenho na sua vida? O que eu represento para você? No seu dia a dia, no seu trabalho, na relação que você tem com as pessoas, o como você trata as pessoas, o como você distingue um e o outro, aquele que está bem vestido, aquele que tem um carrão, aquele que tem poder e aquele coitado que está maltrapilho na rua pedindo um prato de comida. Como que nós agimos nessas duas situações? Se a gente agir pelo lado do coração, são duas pessoas iguais. Mas se nós deixarmos agir pelo lado do mundo, nós vamos notar uma grande diferença e fazer uma grande discriminação. Então, meus irmãos, fica mais essa palavra para a gente poder pensar, refletir e trazer para o nosso dia a dia. Para nós mesmos se perguntar, como é que eu estou sendo para Jesus? O que eu estou fazendo para que Ele possa olhar para mim e me dar o seu olhar eterno, para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós.
por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.